Olá, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um método contraceptivo muito procurado no consultório, que é o DIU, o dispositivo intrauterino. E, na verdade, a gente vai falar de dois tipos, o dispositivo intrauterino e o sistema intrauterino. Meu nome é Priscila, eu sou médica ginecologista. Vamos lá para mais um programa. Sistemas, né, de dispositivos que a gente coloca dentro do útero e que vão atuar impedindo a gravidez. Então a gente tem o DIU tradicional, que é aquele DIU que a gente chama de DIU de cobre, né? E a gente tem um outro sistema, que é o sistema intrauterino, que é um dispositivo que tem dentro dele um pouco de hormônio, tá? Então qual é a diferença entre os dois tipos? O DIU de cobre, ele não tem nada hormonal, a atuação dele, o mecanismo de ação dele é através da própria presença, né, do objeto dentro do útero e também pelo cobre, que vai causar uma alteração na motilidade do espermatozoide. E a presença do DIU dentro do útero vai causar como um processo, é como se fosse um processo inflamatório dentro do útero. Ele vai criar sintomas ali dentro do útero, coisas vão acontecer dentro do útero, dentro do endométrio, no endométrio, e vão impedir, na verdade, a gravidez de ocorrer. Esse dispositivo ele é colocado em consultório, tem uma durabilidade de 10 anos, um custo mais baixo do que o outro sistema que eu vou falar logo mais, tá? O que acontece com o DIU de cobre? Ele é um sistema que não impede a sua menstruação, ele não age sobre o ovário, ele não vai atuar impedindo as suas ovulações, nem vai interferir no seu ciclo hormonal normal. Então você vai continuar ovulando, vai continuar produzindo os mesmos hormônios, tudo normalzinho. Então só que você vai menstruar e o fato dele estar ali no seu endométrio e causar essas alterações ali dentro da cavidade uterina faz com que você menstrue até um pouco mais. Então a tendência do DIU de cobre, desse DIU tradicional que a gente conhece, é aumentar um pouco o fluxo menstrual. E se aumenta o fluxo menstrual, consequentemente, pode aumentar um pouco as cólicas. Então, essa é uma das contraindicações que a gente dá para o DIU tradicional, o DIU de cobre. A mulher que tem muito sangramento, que tem muitas cólicas, a gente não recomenda usar esse tipo de dispositivo, porque pode exacerbar ainda mais os sintomas, tá? Ele é um método muito eficiente, é um método que não depende, né? Não depende da usuária, quer dizer, eu coloco o DIU em você, você vai ficar os 10 anos com ele. E, portanto, ele tem uma eficiência muito boa, tá? Gira em torno de 98%. As mulheres perguntam se pode colocar esse DIU, se esse DIU pode ser colocado antes de ter filho. Sim, pode ser colocado antes de ter filho. Antigamente a gente falava, mas só mulher casada, depois que tiver filho, que coloca o DIU. Não, ele pode ser colocado em qualquer mulher, sem ser casada, pode ser colocado em mulheres que não tiveram filhos. Só que o fato de você ter um dispositivo lá no útero com um fiozinho que vai ficar pendurado na vagina, então esse DIU ele é colocado dentro da cavidade uterina e um fiozinho vai sair pelo colo do útero e vai ficar lá na vagina. Para quê que esse fio? Esse fio para que a gente puxe ele depois dos 10 anos para fazer a sua retirada. Então, essa forma, né, de ficar ali na cavidade uterina e na vagina favorece a subida de algumas bactérias, principalmente bactérias sexualmente transmissíveis, principalmente a clamídia. Então, a gente, antigamente, se falava isso, só pode mulher casada, mulher que não teve filho, porque você
teria como uma hipótese que a mulher vai ter só um único parceiro, o seu marido, não vai ter relação mais com ninguém, o marido também só vai ter relação com a mulher e, portanto, não vai ter o perigo de doença sexualmente transmissível e de passar uma bactéria que pode subir pelo fiozinho do DIU junto com o espermatozoide e contaminar a cavidade uterina. Essa contaminação pode causar uma dificuldade de gravidez futura. Por isso que se falava assim, só pode mulher casada que já teve filhos. Mas, hoje em dia, o que a gente orienta? A mulher que colocou o DIU, ela deve ter mais cuidados em relação ao parceiro com quem ela está tendo relação sexual. Então, de preferência, ter um único parceiro, um parceiro confiável, ou, se você quer utilizar o DIU como um método muito eficiente contra a gravidez, mas você vai ter relações, né, com outros parceiros, múltiplos parceiros ou mais de um parceiro, enfim, a orientação é que você use preservativo como uma garantia para não realmente ter esse perigo de ter essa ascensão dessa bactéria através do fiozinho do DIU e não ter essa facilidade de ter uma doença que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é uma contaminação na cavidade uterina, não só a cavidade uterina, mas pode contaminar também trompas, ovários, enfim, causar uma doença inflamatória que futuramente vai te dar uma dificuldade de gravidez, pode te dar uma dificuldade de gravidez. Então, na verdade, é nesse sentido de cuidado com quem você na verdade tem relação, o ideal é ter um único parceiro, enfim, ou usar preservativo se você vai ter mais do que um parceiro. Bom, esse falei do DIU tradicional. Agora vamos passar para o sistema intrauterino. O sistema intrauterino, ele é um aparelhinho como o DIU, que é colocado também na cavidade uterina. Esse aparelhinho é colocado também no consultório. A gente usa uns medicamentos para diminuir o desconforto na hora da colocação. Ele tem uma durabilidade de 5 anos e esse hormônio vai ser liberado no que a gente chama de órgão-alvo, né? Quer dizer, o hormônio, quando a gente usa um anticoncepcional, por exemplo, a ideia é a gente trabalhar ali na pelve. Você está tomando pela boca, mas a ideia é que o hormônio vai atuar sobre os órgãos, né, ovário e útero, impedindo a gravidez, bloqueando o seu ovário. Isso é um anticoncepcional, uma pílula que você toma pela boca. Quando você usa o sistema intrauterino, o hormônio vai ser liberado já diretamente ali na cavidade uterina, quer dizer, não vai passar pelo seu sistema digestivo para ser absorvido, nada. Ele vai ser colocado um dispositivo no seu útero, vai ser colocado um dispositivo dentro do seu útero e ali mesmo ele vai liberar o hormônio. E esse hormônio vai atuar ali localmente. Então, a ação desse sistema, né, intrauterino, desse DIU hormonal, que a gente chama também de DIU hormonal, ele é uma atuação que o hormônio faz localmente na pelve, não age sistemicamente. Então, algumas mulheres até podem ter um bloqueio do seu ovário, mas isso não acontece de uma maneira corriqueira. Isso são casos, são exceções. Na maior parte das vezes, a mulher continua tendo o funcionamento do seu ovário normal, ovulando e produzindo o seu próprio hormônio. E o hormônio que vai agir ali no útero, ele vai causar modificações ali no seu endométrio e principalmente no muco endocervical. Então, esse hormônio vai atuar sobre essa secreção que a gente tem no colo do útero, a gente tem uma secreção ali, por onde o espermatozoide sobe, ou o espermatozoide que é depositado ali no fundo da vagina durante a relação sexual, ele caminha por esse muco que a gente tem no colo do útero para ascender e subir pelo útero e chegar ali na trompa, onde ele vai encontrar a célula germinativa. O sistema intrauterino, ele vai liberar um hormônio que vai atuar ali nessa secreção endocervical, deixando ela muito espessa, parecendo uma goma, quase uma cola, sabe, cola branca quando está secando, que fica bem durinha, né, leitosa já. Então esse muco cervical vai ficar dessa maneira e vai impedir o espermatozoide de ascender, tá? Fora isso, vai ter uma atuação sobre o seu endométrio, o endométrio, que é essa camadinha que a gente tem dentro do útero, que a gente perde durante a menstruação, e é nessa camada que
o embriãozinho se nida. Então essa camada vai ficar muito fininha. Por isso que as mulheres que usam esse sistema hormonal, esse DIU hormonal, tem um fluxo menstrual muito pequeno, muito esporádico e muitas vezes até acabam nem menstruando, tá? Então, eu mostrei para vocês os dois sistemas. O sistema hormonal é um sistema que dura menos tempo, 5 anos, tem um custo mais elevado, mas tem uma eficiência muito boa se comparado com o DIU tradicional. Então a gente fala que o DIU tradicional tem uma eficiência de mais ou menos 98% e o sistema hormonal tem uma eficiência de 99,9%, que é a mesma eficiência do método cirúrgico, é a mesma eficiência de fazer uma laqueadura, ou seja, é um método muito eficiente. Como a mulher vai menstruar muito pouco ou não vai menstruar, ela também vai deixar de ter os sintomas da tensão pré-menstrual e os sintomas relacionados a cólicas, tá? Então, a gente tem indicações diversas. Então, para a mulher que tem muita cólica e muito sangramento, o mais indicado é o sistema intrauterino, o sistema hormonal. Para a mulher que não tem muito desconforto, mas que é um método que tem uma durabilidade maior, um custo mais acessível, o DIU tradicional é uma boa opção. No caso do sistema hormonal, a gente não tem esse aspecto, né, do risco, né, de aumentar a doença inflamatória pélvica. Por quê? Esse problema que eu falei, da bactéria que acende, etc. Como o muco endocervical ele fica muito adverso à ascensão do espermatozoide, você tem, na verdade, uma diminuição do risco de ter essa doença. Por isso que o sistema intrauterino, né, o DIU hormonal, a gente recomenda até para adolescente, pode colocar, não tem muitas questões em relação aos parceiros, enfim. É claro que a gente sempre orienta usar o preservativo como um método para evitar doença sexualmente transmissível, isso de qualquer forma, tá? E isso não tem relação, na verdade, com o DIU ou o sistema intrauterino. Muitas mulheres me perguntam também sobre a dor na hora da colocação. Não é um método que a gente pode dizer, você não vai sentir nada. Não, ele tem um desconforto. A gente fala que são 3 momentos durante a colocação onde a mulher vai sentir um pequeno desconforto. Como eu disse, a gente vai usar um medicamento que vai aliviar isso. Eu não tenho realmente nenhum problema em colocar nem o sistema hormonal, nem o outro no consultório, eu coloco tranquilamente. São métodos muito eficientes, a colocação é rápida, dura 5 minutos para a gente colocar, são 3 momentos apenas de dor leve, nada que seja insuportável. O controle, a gente orienta sempre estar fazendo ultrassonografia. No DIU convencional, né, o tradicional, DIU de cobre, o ideal seria fazer um ultrassom a cada 6 meses. Com o DIU hormonal, o controle é uma vez por ano. Depois do segundo ultrassom, que a gente pede sempre depois de 3 meses da colocação, a gente pede um imediatamente e 3 meses depois. Depois desse segundo ultrassom, a chance de ter realmente uma expulsão do DIU hormonal é muito pequena. E aí o ultrassom deve ser feito a cada ano. Com o DIU de cobre é um pouco diferente, ele tem que realmente dentro da cavidade uterina estar numa posição específica, por isso que o controle deve ser um pouquinho mais frequente. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao programa de hoje, querem conversar alguma coisa comigo sobre o DIU, pode me escrever, deixa aqui um comentário abaixo aqui do nosso vídeo e eu vou responder assim que possível, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?